Olá, meu nome é Carolina, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em Linguística e Língua Portuguesa da Unesp de Araraquara, e eu vou apresentar aqui um recorte da minha dissertação de mestrado que eu defendi em 2023, que se chama Representação no Cinema da Luta Feminista por Direitos, Análise Bakhtiniana de Revolução em Dagenham, as Sufragistas e Mulheres Divinas. Essa pesquisa tem a intenção de observar como é representado na mídia, mais especificamente no cinema atualmente, é representada a questão da luta de mulheres que fazem parte de coletivos feministas que lutam por mais direitos para mulheres. Para isso, foram escolhidos os filmes Revolução em Dagenham, de 2010, As Sufragistas, de 2015, e Mulheres Divinas, de 2017, como corpos para esse estudo. Os 3 filmes foram escolhidos por critério temporal, então todos foram lançados no máximo uma década antes do início da pesquisa, que foi em 2020. Também foi usado o critério de gênero, então os 3 filmes são históricos e baseados em fatos reais, e também teve critério temático. Os 3 filmes mostram mulheres normais da classe trabalhadora, que vivem em algum momento do século XX, cada filme se passa em um ano diferente, do século XX, né? E os 3 têm uma narrativa que acompanha essa mulher protagonista, que está desconfortável com o sistema patriarcal que ela vive e se deparando por acidente com o movimento feminista e decidindo, então, tomar parte desse movimento e participar das lutas e dos protestos por buscas de mais mudanças sistemáticas e legislativas, principalmente, que visam uma sociedade mais igualitária em que as mulheres tenham mais direitos. Essa pesquisa é fundamentada nos estudos do Círculo de Bakhtin, particularmente nos estudos de Bakhtin, Medvedev e Voloshinov, e principalmente nos conceitos de ideologia, dialogia, voz social, embate de vozes e superestrutura e base. Para questões feministas, eu uso principalmente Safiotti, Beauvoir e Hooks. O objetivo aqui é entender como os enunciados artísticos do corpus refletem e refratam os embates entre a base e a superestrutura, o embate entre essas vozes sociais de ideologias conflitantes e como esses enunciados artísticos são também representações do mundo real e trazem em si os embates e valores do mundo real. Claro que eles sempre passam pelo ponto de vista do autor, que o autor-criador, né, que no caso é considerado o diretor, no caso de filmes, porque por mais que um filme ele seja uma obra produzida por diversas pessoas, as equipes são selecionadas pelo diretor, elas têm a função de criar a visão do diretor e todo o trabalho deles tem que ser aprovado pelo diretor. Então, ele é considerado o autor-criador aqui. E também entender como essa obra de arte, esse enunciado artístico, age como reflexo e reflexão da vida. E por que isso? Integra um objeto estético todos os valores do mundo, mas com um determinado coeficiente estético. A posição do autor e seu desenho artístico devem ser compreendidos no mundo em relação a todos esses valores. O que se concluem não são as palavras nem o material, mas o conjunto amplamente vivenciado do existir. Assim, falar da arte, que essa arte que faz parte do nosso cotidiano, que entra nas nossas casas, que faz parte das nossas vidas, é também falar do mundo real e das ideologias que existem e estão em embate no mundo real. Aqui é utilizado o método dialético-dialógico, já que o enunciado ele não existe isolado, ele existe sempre em diálogo com outros enunciados, sempre se alterando e se completando e se respondendo mutuamente. E ele sempre faz parte de um contexto sócio-histórico-político específico que deve ser sempre considerado. Nesse caso, estamos tratando de filme cujas histórias se passam no século XX, então a gente tem que levar em consideração tanto o contexto em que se passa a narrativa, quanto também o contexto de lançamento da obra e o contexto da nossa contemplação e análise. Então, se tomar Sufragistas como exemplo, o contexto da narrativa seria Londres, de 1912, o contexto de lançamento e criação
seria os Estados Unidos, mais especificamente Hollywood, de 2015, e o contexto da contemplação e análise é o Brasil contemporâneo de 2022, que foi um dos anos que eu fiz a dissertação. Também é importante lembrar que todo enunciado está sempre dialogando com outros, então ele é analisado sempre em cotejo com outras obras, e sempre dialogando um com o outro. Também compreendemos o enunciado como verbo vocovisual, então, tendo em mente que um enunciado, como um filme, por exemplo, ele é composto de diversas dimensões e todas devem ser consideradas para a compreensão do enunciado como um todo, porque todas carregam valoração, todas carregam ideologia. Então, tanto a verbal, ou seja, as falas em si, como a vocal, né, sonora, então, entonação de voz dos personagens, a música de fundo, os efeitos sonoros que são incluídos, e também a visual. Expressões faciais dos personagens quando eles estão falando, os movimentos, né, do corpo, das mãos, os gestos, os ângulos das câmeras, os figurinos, as cores utilizadas, os cenários, todos esses elementos, eles se completam e juntos eles constroem o significado e a significação do enunciado. A seleção do corpo já foi mencionada anteriormente. Bom, eu vou começar aqui com Sufragistas, que é um filme que se passa em Londres, em 1912, e ele se passa no momento de inclusão das classes trabalhadoras no movimento sufragista, né, que é a primeira onda do movimento feminista. Então, esse filme, ele, mais especificamente, ele acompanha a Maud, que é a protagonista, que é uma mulher que trabalha numa lavanderia, tem um marido e um filho pequeno, uma mulher normal, da classe trabalhadora da época, né? E um dia, saindo do trabalho, ela se depara com uma ativista feminista na frente do trabalho, numa caixinha que ela usa como um pódio, falando sobre o feminismo e falando sobre a injustiça do patriarcado. E a Maud, ela gosta daquele momento porque ela demonstra já um desconforto com o sistema em que ela vive, com o patriarcado. Então, ela passa a ir nas manifestações, ela passa a ver os discursos feministas que estão marcados para ter. Então, a gente acompanha essa, em primeiro lugar, a importância dessa disseminação de ideologias através do discurso, né, através dos enunciados dos sujeitos. E a gente acompanha também um dos focos, principalmente desse recorte que eu vou apresentar, é a questão do embate entre as forças. Então, no filme a gente acompanha como essas feministas, elas fazem protestos, e nesse momento do filme, é o momento em que as feministas, as sufragistas mais especificamente, elas passam de protestos pacíficos, que não estão apresentando resultados, e passam a utilizar atos de desobediência civil para chamar mais atenção para a causa delas. E a gente acompanha como a polícia aumenta a brutalidade contra essas mulheres e como essa sociedade que assume a voz social dominante aumenta também a brutalidade contra essas mulheres numa tentativa de reprimir essa subversão delas. Então, o ouvinte, ao perceber e compreender o significado linguístico do discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição responsiva. Concorda ou discorda dele, total ou parcialmente. Completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc. Toda a compreensão da fala viva, do enunciado vivo, é de natureza ativamente responsiva, embora o grau desse ativismo seja bastante diverso. Toda a compreensão é prenha de resposta, e nessa ou naquela forma gera obrigatoriamente o ouvinte se torna falante. Então, aqui eu vou trazer como o signo, ele é ressignificado dentro do filme. E como exemplo, eu vou usar o signo Sufragistas, que aparece bastante, né, dentro dessa obra. Então, isolado, a gente entende que o signo, ele é potencialidade, ele é só signo, ele ainda não tem carga ideológica associada a ele. E é no uso, na linguagem viva, que ele ganha essa carga ideológica que o sujeito atribui a ele.
e ele passa a ser signo ideológico, ele passa a representar algo fora de si. Então, por exemplo, o signo sufragista, ele por si só, ele é potencialidade. Ele isolado, ele é só potencialidade, mas quando ele é usado pelas sufragistas, ele ganha conotação positiva. Ele ganha uma ideologia que representa emancipação, revolução, progresso, né? Ele ganha uma significação de mulheres que querem um mundo melhor e mais justo. Quando ele é usado pela polícia ou pela sociedade que vai contra essas sufragistas, ele ganha conotação negativa. Então, ele carrega a ideologia de arruaceiras, vadias, rebeldes sem causa, que são todas expressões que são usadas dentro do filme para se referir a essas sufragistas. Na palavra se realizam os inúmeros fios ideológicos que penetram todas as áreas da comunicação social. É bastante óbvio que a palavra será o indicador mais sensível das mudanças sociais, sendo que isso ocorre lá onde essas mudanças ainda estão se formando, onde elas ainda não se constituíram em sistemas ideológicos organizados. Então, a gente acompanha como essa palavra ela vai sendo alterada, como ela vai sendo ressignificada de acordo com o sujeito. Então, quando o sujeito que tem uma consciência formada por ideologias, por exemplo, feministas, pronuncia o signo sufragistas, ele vai atribuir a ela uma conotação positiva. Mas quando esse signo entra na consciência de um sujeito que tem ideologias antifeministas, então que é contra o sufrágio, dentro dessa consciência do segundo sujeito, esse signo vai receber uma ideologia que conota esse signo de forma negativa. Então, ele está sendo constantemente ressignificado nesse movimento da língua viva. A consciência se forma e se realiza no material sígnico criado no processo da comunicação verbal de uma coletividade organizada. A consciência individual se nutre dos signos, cresce a partir deles, reflete em si a sua lógica e as suas leis. A lógica da consciência é a lógica da comunicação ideológica. Aqui eu trago um trecho que é uma fala da personagem Emily Pankhurst, que é uma sufragista real, que existiu de fato, que foi uma das mais importantes daquele momento do sufrágio na Inglaterra, e de um momento em que ela traz um discurso para uma grande multidão de mulheres. Sejam militantes, cada uma de sua própria forma. As que podem quebrar vidraças, quebrem-as. As que podem atacar o ídolo sagrado da propriedade, ainda mais, façam. Não nos restou outra alternativa, além de desafiar esse governo. Se devem ser presas para obter o voto, que sejam as vidraças do governo e não os corpos das mulheres a serem quebrados. Eu prefiro ser uma rebelde a ser uma escrava. Então, esse trecho é um dos trechos que demonstram como esse movimento sai do ativismo mais pacifista e passa a utilizar ato de desobediência civil. E é um momento que, no meio da manifestação, a polícia chega e passa a não só prender, mas a agredir brutalmente as manifestantes que estão lá, mesmo as que estão quietas, só escutando, são brutalmente agredidas pela polícia, e a gente usa esse momento para representar esse embate entre forças centrípetas e forças centrífugas. Então, centrípetas são as forças da superestrutura para a base, que visam manter a ideologia dominante e conter movimentos contrários e subversivos. Então, ele quer manter a ideologia hegemônica, ele quer manter o sistema como ele está. As forças centrífugas são as que vão da base para a superestrutura, que visam mudar o sistema e tem uma nova ideologia subversiva. Então, quanto maior a força centrífuga, maior a força centrípeta para poder conter. E vice-versa, quanto maior a força centrípeta, maior a força centrífuga para tentar alterar a hegemonia. Então, eles estão nesse constante embate de forças, quando um aumenta, o outro aumenta mais, quando um diminui, o outro diminui também. Então, nesse momento, a gente vê que os atos de desobediência civil, as forças centrífugas das sufragistas, recebem como resposta ainda mais violência e mais brutalidade policial das forças centrípetas, né, da polícia.
e da sociedade. Um outro exemplo é, por exemplo, quando as ativistas estão presas e elas querem ser consideradas como presas políticas e não apenas arruaceiras, né? E elas fazem greve de fome. Então, para responder essa greve de fome, a polícia enfia um tubo dentro da garganta e do nariz da molde. Na ponta do tubo tem um funil e eles passam a jogar leite por esse tubo, forçando ela a ingerir algum alimento. Então, para romper a força, essa greve de fome, e tentar suprir essa tentativa de transformar o status dela mesma em presa política. Partindo, então, para o próximo filme, que é Revolução em Dagenham. Ele se passa também na Inglaterra, em 1962, então ele já retrata a segunda onda do movimento feminista, e ele retrata um grupo de funcionárias da Ford que trabalham costurando os bancos, que entram em greve por igualdade salarial, e elas não recebem o apoio dos homens, que são funcionários, elas não recebem o apoio dos sindicalistas. Apenas um sindicalista, que é o Albert, que é um homem, passa a ajudar. Então, a gente vai trazer nesse recorte essa importância da participação também de homens na luta feminista, né? Então, a participação de sujeitos não oprimidos dentro de lutas por causas sociais, para tentar mudar um sistema discriminatório. Aqui eu trago uma fala do Albert, que é o único sindicalista que ajuda essas mulheres grevistas. Essa disputa não tem nada a ver com o nível de habilidade de vocês. A Ford decidiu lhes dar menos dinheiro porque eles podem. É permitido a eles pagarem às mulheres um salário mais baixo do que os homens. Pelo país inteiro, na verdade, mulheres estão recebendo menos porque elas são mulheres. Vocês sempre virão em segundo. Vocês sempre receberão as migalhas da mesa até que conquistemos igualdade salarial. Então, aqui eu trago duas citações da Safiotti que se completam, né, para explicar esse trecho. Torna-se bem claro o processo da construção social da inferioridade, do caso da inferioridade da mulher. O processo correlato da construção social da superioridade. Da mesma forma como não há ricos sem pobres, não há superiores sem inferiores, logo a construção social da supremacia masculina exige a construção social da subordinação feminina. Mulher dócil é a contrapartida do homem macho. Mulher frágil é o contraparte do homem forte. Mulher emotiva é outra metade do homem racional. Mulher inferior é outra face da moeda do homem superior. E a manutenção dos referidos preconceitos interessa àqueles que pagam salários irrisórios a negros e mulheres. O salário é ainda menor quando se trata de mulher negra, que submetem a condições subhumanas de trabalho, que se negam a assinar carteiras de trabalho de seus empregados negros e empregadas, a fim de não pagarem encargos trabalhistas. Não é por acaso que tais preconceitos são nutridos, alimentados cotidianamente pelos meios de comunicação de massa, cujo controle é detido pelos poderosos. Então, aqui a gente demonstra como essa discriminação contra mulheres, ela existe para manter a supremacia masculina, para manter esses homens no comando. E a gente vê como, nesse caso, a desigualdade salarial que existia ela tinha uma manutenção feita pelos donos das empresas, que pagavam os sindicalistas, né, isso é representado no filme. Eles entravam em acordo com os sindicalistas, para os sindicalistas não apoiarem essa causa das mulheres, para os homens poderem continuar ganhando mais, em detrimento das mulheres. Então, esse é um preconceito que a manutenção dele é muito proposital, é muito constante, e a gente vê o papel que a mídia tem nessa manutenção de preconceitos dentro do filme, quando essas manifestantes, por serem mulheres, são chamadas de revolucionárias Revlon. Revlon sendo uma marca de cosméticos muito popular na época, e até hoje. Numa tentativa de tentar diminuir a causa delas, de tentar diminuir a frustração delas por serem tratadas como inferiores, por não receberem um salário igualitário.
Então, a mulher que se liberta economicamente do homem, nem por isso alcança uma situação moral, social e psicológica idêntica a dele. A maneira por que se empenha em sua profissão e a ela se dedica depende do contexto constituído pela forma global de sua vida. Ora, quando inicia sua vida de adulto, ela não tem atrás de si o mesmo passado de um rapaz, não é considerada de maneira idêntica pela sociedade. O universo apresenta-se a ela numa perspectiva diferente. Então, essa questão da libertação econômica, ela é crucial para as mulheres, porque se uma mulher se vê numa situação abusiva, como que ela pode deixar essa situação abusiva se ela depende financeiramente do marido? Como que ela pode deixar essa situação abusiva e, no caso, por exemplo, cuidar dos filhos, se ela está dependente financeiramente? Para onde que ela vai? Ela vai morar na rua, sabe? Ela vai alimentar os filhos como? Então, essa questão da liberação econômica, ela é muito importante para a libertação da mulher de situações de abuso, para mulheres em situação de rua, para mulheres em dificuldade financeira de qualquer estado. E aqui eu trago um trecho já do final do filme, quando a Rita, que é a protagonista, vai fazer um discurso para os outros sindicalistas e outros funcionários homens da Ford, que não só não queriam apoiar a greve delas, como eles queriam que elas parassem a greve, porque a greve delas acabou parando a fábrica. E eles ficaram frustrados com ela por conta disso. E ela disse: vocês têm que se levantar conosco. Nós somos a classe trabalhadora, os homens e as mulheres. Não somos separados por sexo, mas somente por aqueles que estão dispostos a aceitar injustiças e aqueles, como nosso amigo Jorge sendo marido de uma das grevistas, que estão prontos para ir à batalha pelo que é certo. Igualdade salarial é certo. Aqui eu trago um trecho de Voloshinov. Ninguém pode ocupar uma posição neutra em relação a mim e ao outro. O ponto de vista abstrato cognitivo carece de um enfoque axiológico. A diretriz axiológica necessita que ocupemos uma posição singular no acontecimento único da existência, de que nos encarnemos. Todo juízo de valor é sempre uma tomada de posição individual na existência. Até Deus precisou encarnar-se para amar, sofrer e perdoar. Teve, por assim dizer, de abandonar o ponto de vista abstrato sobre a justiça. Então, aqui a gente traz a questão de que não existe neutralidade. Todo posicionamento, inclusive o silêncio, ele é um posicionamento. Então, a gente tem que considerar que se todos os nossos atos, todas as nossas ações são posicionamentos ideológicos, quais são os resultados desses nossos posicionamentos ideológicos? Eles são atos que existem numa tentativa de obter uma sociedade mais justa, mais igualitária. Eles são atos que auxiliam na manutenção de uma sociedade discriminatória, porque se não existe neutralidade, eu, como sujeito, tenho uma responsabilidade ética de agir sempre em busca de justiça e igualdade. Então, a gente traz aqui essa questão de se o homem, como sujeito, dentro de uma sociedade patriarcal, opta por não auxiliar, por não fazer parte de um movimento feminista, então ele está ativamente agindo contra esse movimento. Ele está agindo na manutenção de um sistema patriarcal que atua na discriminação contra mulheres, que atua na violência contra mulheres, que atua na desigualdade das mulheres que sofrem. Então, essa ação, por mais que seja silêncio, por mais que ela pareça uma não ação, ela é uma ação de violência contra essas mulheres. Por último, eu vou trazer aqui o filme Mulheres Divinas, que é um filme suíço, que mostra, ele se passa num pequeno vilarejo da Suíça, no interior da Suíça, em 1971, né? Então, um ano antes do voto para mulheres passar a ser permitido na Suíça. E ele é um momento que como essa questão do voto feminino está muito em voga ali, existe uma propagação maior da ideologia feminista dentro de contextos mais isolados e conservadores, como esse vilarejo em que se passa a história. E aqui o que eu vou focar é um pouco nessa questão de como, às vezes, até mulheres podem assumir uma voz social que não é delas, é a voz social
da classe dominante, dos homens e do machismo. E como essas mulheres que assumem essa voz social da superestrutura, elas agem contra si mesmas e contra outras mulheres, contra outros sujeitos que deveriam ser da mesma voz social dela. A responsabilidade última pela casa e pelos filhos é imputada ao elemento feminino. Torna-se, pois, clara a atribuição por parte da sociedade do espaço doméstico à mulher. A sociedade investe muito na naturalização desse processo. Isso é, tenta fazer crer que a atribuição do espaço doméstico à mulher decorre da sua capacidade de ser mãe. De acordo com esse pensamento, é natural que a mulher se dedique aos afazeres domésticos, aí compreendida a socialização dos filmes como é natural a capacidade de conceber e dar à luz. Por que eu trouxe esse trecho? Porque a mulher do filme que assume mais fortemente a voz social do patriarcado é uma mulher que, apesar de ter um trabalho, apesar de ter um trabalho bom, inclusive, porque ela é chefe de vários homens, ela é líder de uma organização que luta contra o voto feminino. Essa personagem chama Charlotte. E aqui eu trago uma fala dela em que ela está fazendo campanha contra o voto feminino para outras mulheres. Ela diz: o que chamam de emancipação é, na verdade, uma maldição para nós mulheres. Senhoras, é um privilégio ser capaz de se dedicar completamente à família. Tive que administrar a empresa da família, o que não deixou espaço para o marido e os filhos. Então eu sei do que estou falando. Embora as suíças ainda não tenham direito ao voto, podem usar a influência feminina para conseguirem o que querem. Igualdade entre os sexos é um pecado contra a natureza. Mulheres na política é puramente contra a ordem divina. E aqui eu trago um trecho, né, da Beauvoir, que pode ser uma explicação desse comportamento da Charlotte contra si mesma, contra outras mulheres, né, contra outros sujeitos do grupo social que ela ocupa. Em sua maioria, as mulheres reivindicam e, ao mesmo tempo, detestam sua condição feminina. É no ressentimento que a vivem. O nojo que experimentam por seu sexo poderia incitá-las a dar suas filhas uma educação viril. Raramente são bastante generosas. Irritadas por terem gerado uma mulher, a mãe recebe com essa equívoca maldição: serás uma mulher. Espera resgatar sua inferioridade, fazendo de quem encara como seu duplo uma criatura superior. Tente também infligir-lhe a tara de que sofreu. Por vezes, procura impor à filha exatamente o próprio destino. O que foi bastante bom para mim será igualmente para ti. Assim foi que me educaram, terás a mesma sorte. Então, esse ressentimento, se essas injustiças, se essa discriminação aconteceu comigo, então ela vai ter que acontecer com outras mulheres. Nesse caso, a Charlotte, ela não, se tem uma filha, não é explicado no filme, mas ela quer impor isso para outras mulheres contemporâneas a ela e do futuro. Ela recusa essa igualdade das mulheres, de certa forma, por ressentimento do próprio sofrimento que ela teve na vida. E é isso. Muito obrigada por assistir. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, eu vou fazer o possível para responder.